Fala, minha turma, tudo bem, tudo beleza, tudo bacaninha com vocês aí, minha gente, tá tudo bem? Estamos voltando aqui no canal Cristiano Santos Radialista, esta quinta-feira, dia 21 de dezembro de 2023. Agora a gente traz para você as notícias de Brumado, da região da Bahia, de todo o nosso Brasil. Pois é, muita informação para você que tá ligado sempre com a gente. Entre as nossas informações desse nosso segundo vídeo de fechamento desta quarta-feira, dia 21 de dezembro de 2023, aqui em Brumado, Câmara de Vereadores aprova reajuste salarial para a legislatura a partir de 2025. E ainda a Justiça Federal realiza inspeção judicial no Castelo Alto do Xangô, em Brumado. Governo amplia política de prevenção e controle do câncer no SUS. E ainda, Lei Rouanet explode no governo Lula e chega a 16 bilhões de reais em 2023. Advogado repudia atendimento de perito na agência do INSS em Brumado. E PVA fica, em média, 2,61 mais barato em 2024 na Bahia. E mais, governo Lula fechará o ano de 2023 com sua aprovação no patamar mais baixo. Essas informações e um pouco mais a gente traz já para você, depois dos nossos dois recados e da nossa tradicional vinheta. Rapidinho, um minuto só e eu volto com você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos para gravar tudo isso para você. Fala, pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato para gravar sua propaganda e mandar rapidinho para você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Notícias. Beleza, estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos Radialista. Agora, em definitivo, vamos até o final aí com muita informação para você que está ligado sempre com a gente aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Eu vou começar pelo final. Normalmente eu começo pedindo para você deixar o like, mas vou começar pelo final. Se inscreva no canal, né? Se inscreva no canal Cristiano Santos Radialista. Depois acione o sininho de notificações, escolha lá todas, para que assim o YouTube possa te avisar sempre que subir um vídeo novo aqui no canal. Compartilhe também esse nosso vídeo com seus grupos das suas redes sociais e também tem um espacinho de comentário aqui para você comentar sobre os nossos assuntos. E claro, não se esqueça
de deixar o joinha, a curtida aí. Gente, a curtida é muito importante pra gente. Para você não vai custar um centavo e você nem vai perder tempo também. Você nem vai perder seu tempo aí, né? Curtindo nosso vídeo, não vai perder tempo, é rapidinho, menos de um segundo você toca, pronto, já curtiu o nosso vídeo. Mas é muito importante pra gente ter curtidas e mais curtidas aqui no canal, porque assim o YouTube, a plataforma YouTube, vai espalhando o nosso vídeo por toda as pessoas, né, que entram aqui na plataforma chamada YouTube e vão receber aí indicações para curtirem, para acompanhar aqui também o nosso trabalho. Chega de enrolação, vamos então de notícia, para você que está ligado com a gente já começa com a notícia aqui de Brumado. Câmara de Vereadores aprova reajuste salarial para a legislatura a partir de 2025. A Câmara Municipal de Brumado aprovou uma lei que reajusta o salário dos vereadores na cidade. De R$ 9.132, o salário passará para cerca de R$ 12.500. Rapaz, enquanto o salário, né? Enquanto o salário do trabalhador aumenta aí R$ 30, 30 eu tô indo muito longe, né? 20, 15, ó, de R$ 9.132 vai subir para R$ 12.500. Ao site Achei Sudoeste, o presidente do Legislativo, Renato Santos Teixeira Sem Partido, explicou que os vereadores se reuniram e, com base aí na desfasagem dos salários de vereadores na cidade, aprovaram a referida lei. O último reajuste havia sido feito no ano de 2012. Abre aspas, na democracia tem que prevalecer a vontade da maioria. A Constituição Federal dá essa prerrogativa. Não há nenhuma ilegalidade. Fecha aspas, justificou. Como presidente da Câmara, Renato disse que não viu problema em pautar o projeto, que havia sido aprovado pela maioria. Na votação, o reajuste foi aprovado por unanimidade. Lógico, é lógico, menino. Tem alguém maluco, né, que vai votar contra um reajuste desse? Não vai. O reajuste vale para a próxima legislatura e Santos apontou que alguns vereadores podem nem desfrutar do aumento. Pois é, rapaz, enquanto o seu salário, meu amigo, trabalhador, né, aumenta isso aqui, ó, o mínimo do mínimo, né? E assim você não consegue pagar suas contas, você tem que se desdobrar em 30 para pagar suas contas. Os salários dos vereadores vão subir de R$ 9.132 para R$ 12.500. Os meninos trabalham demais, né? Com todo respeito à classe, né? Eu tenho muitos amigos vereadores, com todo respeito. Mas por que esse país aqui é tão desigual? Por que tem tanta gente na rua passando fome? Né? Por que assim, as oportunidades, elas não são para todos? Por que será? Justiça Federal realiza inspeção judicial no Castelo Alto do Xangô, em Brumado. A primeira vara federal da subseção judiciária de Vitória da Conquista determinou por meio do juiz federal titular João Batista de Castro Júnior uma diligência de inspeção no Centro Cultural do Candomblé Castelo Alto do Xangô, em Brumado. O processo foi distribuído inicialmente para a primeira vara dos feitos de relações de consumo cíveis e comerciais da comarca de Brumado e, posteriormente, os autos foram remetidos para a segunda vara dos feitos de relação do consumo cíveis e comerciais da mesma comarca, em razão ainda da competência exclusiva para julgar ações envolvendo a fazenda pública. Ocorre, todavia, que a União manifestou interesse em intervir no feito, alegando que o imóvel em litígio é de sua propriedade. Por essa razão, o juízo estadual declarou a incompetência para processar e julgar a ação, remetendo os autos para a Justiça Federal. A inspeção judicial teve como principal objetivo verificar as condições atuais do Centro Cultural
especialmente se há algum impedimento para o livre exercício do culto religioso, bem como a necessidade de produção de outros meios de prova para o julgamento do feito. Ao longo da diligência, foram visitados os principais pontos da propriedade, com enfoque nas divisas e nos locais considerados sagrados e necessários à prática do candomblé. Tá chegando mais informação para você que tá ligado com a gente. Governo amplia política de prevenção e controle do câncer no SUS. A Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, no âmbito do Sistema Único de Saúde, mais conhecido como SUS, e o Programa Nacional de Navegação da Pessoa com Diagnóstico de Câncer foram instituídos pelo governo na última terça-feira, dia 19. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei número 14.758, de 19 de dezembro de 2023, em decreto publicado no Diário Oficial da União. O decreto também altera a Lei Orgânica da Saúde, número 8.080, de 19 de setembro de 1990, a diminuição da incidência dos diversos tipos de câncer e a garantia do acesso das pessoas com a doença ao cuidado integral estão entre os objetivos da nova lei, que busca ainda reduzir a mortalidade e incapacidade das pessoas afetadas. De acordo com o Ministério da Saúde, são esperados 704 mil casos novos de câncer no Brasil para cada ano do triênio 2023-2025, com destaque para as regiões Sul e Sudeste, que concentram cerca de 70% da incidência. As informações são da publicação Estimativa 2023, Incidência de Câncer no Brasil. Chegando mais informação para você que está ligado com a gente no canal Cristiano Santos Radialista. Lei Rouanet explode no governo Lula e chega a 16 bilhões de reais em 2023. O governo Lula aprovou a liberação de 16,3 bilhões de reais para os projetos culturais via Lei Rouanet em 2023, segundo dados do Ministério da Cultura, aos quais a coluna teve acesso. De acordo com o Metrópolis, a cifra representa um recorde histórico e contrasta com o ajuste fiscal em curso, uma vez que a Fazenda busca receitas extras, inclusive com aumento de impostos, para evitar um rombo de 168 bilhões de reais no ano que vem. Para se ter uma ideia da explosão aí de recursos despejados na Lei Rouanet, a quantia disponibilizada por Lula nos últimos 12 meses é maior que a ofertada nos 4 anos de Jair Bolsonaro e supera em quase 5 vezes o valor concedido pela União em 2022, quando a liberação para projetos foi de 3,4 bilhões de reais. Neste primeiro ano aí do governo Lula, foram aprovados 10,6 mil projetos, antes 13,6 mil entre 2019 e 2022. As propostas incluem 7 segmentos: artes cênicas, artes visuais, audiovisual, humanidades, que engloba literatura, filosofia e história, museu e memória, música e patrimônio cultural. A área mais contemplada neste ano foi artes cênicas, que obteve a liberação de 4,4 bilhões de reais em incentivos fiscais. O setor musical angariou 3,9 bilhões de reais. O de artes visuais, 2,3 bilhões de reais. Patrimônio cultural recebeu autorização para captar 1,9 bilhão. Museus e memória, 1,7 bilhão. Humanidades, 1,3 bilhão. E audiovisual, 653 milhões de reais. A maior quantidade de projetos aprovados em 2023 também foi o segmento de artes cênicas, 3.592. Em segundo lugar, o campo musical teve 2.968 propostas liberadas. E em terceiro,
Humanidades Humanidades com 1466. É a Lei Rouanet, né, rapaz? Pois é. Tá chegando mais informação para você que tá ligado com a gente. Advogado repudia atendimento de perito na agência do INSS em Brumado. O advogado Gustavo Montalvão esteve na última quarta-feira, ou seja, ontem, dia 20, na agência do INSS em Brumado, devido à alta demanda por perícias em Guanambi e a urgência do caso. Montalvão optou por marcar a perícia para um segurado em Brumado. Após se atrasar para chegar ao local devido à chuva na estrada, o atendimento ao segurado foi negado, segundo apontou em publicação nas redes sociais. Ao mesmo, o gerente informou que apenas o perito tinha autoridade para alterar a decisão e, ao mencionar a possibilidade de conversar com o perito, Gustavo notou uma mudança no semblante dos servidores, um misto de preocupação e medo. Abre aspas. Quando ele finalmente apareceu, tentei abordá-lo, mas fui recebido com uma atitude que me surpreendeu pela arrogância e falta de respeito. Comportou-se como se fosse proprietário da agência, exibindo uma postura intimidadora. Parecia esquecer que estava em uma repartição pública e não em sua clínica particular. Esse episódio me causou profunda indignação. Fecha aspas, afirmou. Ele ressaltou que os demais servidores da agência se mostraram educados e prestativos. O advogado questiona como o servidor do INSS, um órgão que deveria simbolizar apoio e compreensão aos vulneráveis, pode demonstrar tal desumanidade. Abre aspas. Se o referido perito se encontra descontente com suas responsabilidades de atender aos segurados, seria apropriado pedir exoneração do cargo. Assim, poderia dedicar-se integralmente à sua clínica particular, abrindo espaço para um profissional que demonstre o respeito e a empatia que o ser humano vulnerável merece. Fecha aspas, disparou. Cara, é um absurdo, né? Porque você trabalha, e quando você precisa do INSS, aí você vai lá. Evidentemente, você não está indo lá pedir esmolas, né? Você está indo lá porque você tem direito a algum benefício, ou aposentadoria, ou se ficar encostado porque você sofreu um acidente, alguma situação. E aí você é humilhado desse jeito. Porque tem gente que trabalha no poder público que acha que é a empresa dele ou dela, né? Como esse rapaz, esse rapaz que atendeu aí essa pessoa, né? Como é que pode, rapaz? Você trabalha para um órgão público, ou seja, é do povo, e você acha que o órgão é seu, é particular seu. E mesmo se fosse particular, você teria que tratar as pessoas também de maneira educada e com todo respeito. Cara, é difícil viver nesse país, né, gente? Né? É fácil não. Não é fácil. O ser humano não todos, né? Mas tem ser humano que é uma porcaria, né, gente? Tem ser humano como esse aí que é uma porcaria, sinceramente. Trabalha pro povo, é pago com dinheiro do povo e trata o povo desse jeito. IPVA fica em média 2,61 mais barato em 2024 na Bahia. O IPVA vai ficar em média 2,61% mais baixo em 2024 na Bahia, de acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado, Cefaz-BA. A queda é puxada pelos automóveis, que terão recuo médio de 4,25% no imposto, e pelos utilitários, cuja redução será de 5,22%. Outra boa notícia para os proprietários de veículos do Estado é a facilidade representada pela opção de pagamento do imposto à vista em qualquer instituição bancária via Pix. O Estado da Bahia manteve, por outro lado, a possibilidade de parcelamento
em 5 vezes e de desconto no pagamento antecipado do IPVA à vista, em cota única. O parcelamento será feito conforme calendário anual, que leva em conta o número final da placa do veículo. Já para quem quiser aproveitar a vantagem do pagamento com desconto, há 2 opções: 15% para quem optar pelo pagamento em cota única até 7 de fevereiro e 8% caso o contribuinte faça a quitação no vencimento da primeira parcela do parcelamento previsto para o seu veículo, fixada conforme o calendário anual. Notícia boa aí, né, rapaz? Para você que tem algum automóvel, para você que tem algum veículo, né? Chegando mais informação para você que está ligado com a gente nesse nosso segundo vídeo e vídeo de fechamento desta quinta-feira, dia 21 de dezembro de 2023. Deixa o like aí, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no canal, menino, se inscreva no canal, menina. Governo Lula fechará o ano de 2023 com sua aprovação no patamar mais baixo. Na sua última pesquisa divulgada em 2023, o Instituto Quaest, em associação com a Genial Pesquisas, apurou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva finaliza o seu primeiro ano com a sua aprovação em queda. A pesquisa, divulgada na última quarta-feira, dia 20, ou seja, ontem, revelou que 36% dos entrevistados avalia positivamente a gestão do líder petista. Outros 32% consideram o governo regular e 29% enxergam de forma negativa o terceiro mandato do presidente Lula. A primeira pesquisa, Genial Quaest, em 2023, mostrou que 40% avaliavam de forma positiva o governo Lula. Este percentual de avaliação positiva caiu para 36% em abril, subiu para 37% em junho e no mês de agosto atingiu o maior patamar no ano, com 42%. Depois dessa subida, a quantidade de pessoas que consideram a gestão petista positiva desceu para 38% em outubro e agora em dezembro atingiu novamente o nível mais baixo, com os mesmos 36% de abril. De acordo com a pesquisa Quaest, o governo Lula, que começou o ano com apenas 20%, avaliando sua gestão como negativa, finaliza 2023 com a desaprovação no seu maior patamar. Em fevereiro, os entrevistados que enxergavam aí o governo de forma negativa eram 20%. Em abril, esse percentual atingiu 29%. Em junho, o índice caiu para 27% e em agosto, 24%. Na pesquisa de outubro, a avaliação negativa chegou a 29%, patamar mantido na sondagem mais recente. Para realizar a pesquisa, o Instituto Quaest ouviu 2.012 pessoas presencialmente entre os dias 14 e 18 de dezembro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Em outro recorde de levantamento, os entrevistados, quando questionados se estariam arrependidos de seu voto após o primeiro ano de governo Lula, 88% dizem que não e 6% que sim. Não sabe ou não respondeu, são 5%. Entre os que votaram em Lula no segundo turno das eleições de 2022, 92% disseram que não se arrependem e 7% que se arrependem. Não sabe ou não respondeu ficou com 1%. Já entre os que votaram no ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, 93% não se arrependem e 6% se arrependem. Não sabe ou não respondeu também é de 1%. Os que votaram em branco, nulo ou não foram votar, 75% não se arrependem de sua escolha. 6% se arrependem e 19% não sabe ou não respondeu. Já em relação à situação do presidente Lula no governo, houve aprovação dela por 54% dos entrevistados. O índice de aprovação se manteve igual ao levantamento anterior em outubro. A pesquisa mostra ainda que 43%
desaprovam o trabalho de Lula. Eram 42% em outubro. Não sabem ou não responderam, agora são 3%. Eram 4% na pesquisa anterior. Mais informação chegando para você. Justiça espanhola define data para julgamento de Daniel Alves. A Justiça da Espanha divulgou na última quarta-feira, ou seja, ontem, dia 20, a data do julgamento de Daniel Alves, acusado de agressão sexual por uma mulher. O jogador de 40 anos será julgado entre os dias 5, 6 e 7 de fevereiro de 2024, às 10 horas da manhã no horário local e 14 horas horário de Brasília. Ele está preso desde o dia 20 de janeiro deste ano. As informações são do Bahia Notícia. Ainda não está definido se o julgamento do atleta será aberto ao público e à imprensa ou se ocorrerá, total ou parcialmente fechada. A acusação já pediu que as declarações da denunciante sejam feitas sem a presença da imprensa para que ela não tenha o nome e o rosto expostos. Geralmente, o primeiro dia de julgamento é reservado para as perguntas prévias, leitura de documentos de acusação e defesa, além de declaração do acusado. No segundo dia, acontecem as declarações da denunciante e de testemunhas, enquanto o terceiro e o último dia fica para as provas periciais e conclusões, além dos informes finais. Ao final, o acusado recebe nova chance de falar. A advogada da vítima formalizou, no último dia 5, o pedido de 12 anos de prisão para Daniel Alves em caso de condenação. Esta é a pena máxima para crimes de estupro no país. Já o Ministério Público espanhol pede 9 anos de cadeia ao jogador, além de uma indenização de 150 mil euros, quase 800 mil reais, na cotação desta quarta-feira, ou seja, de ontem, Pois é, pode ter aumentado aí ou diminuído. Na verdade, deve ter aumentado esse valor, Pois é, o caso Daniel Alves, rapaz. Brincadeira não, Daniel? Trabalho infantil cresce de 2019 a 2022, mostra IBGE. Depois de 3 anos seguidos de redução, o trabalho infantil cresceu no Brasil entre 2019 e 2022, durante o governo de Jair Bolsonaro. No ano passado, 1.881 milhões de pessoas de 5 a 17 anos estavam em situação de trabalho infantil. O dado faz parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD. PNAD contínua sobre o trabalho de crianças e adolescentes, divulgado na última quarta-feira, dia 20, ou seja, ontem, no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O levantamento é feito desde 2016, quando o IBGE identificou 2.112 milhões de pessoas nessa situação. Até 2019, o contingente caiu seguidamente para 1.758 milhões. Por causa da pandemia, a pesquisa não foi divulgada nos anos de 2020 e 2021. Para classificar o trabalho infantil, o IBGE segue orientações da Organização Internacional do Trabalho, OIT, que o conceita como aquele que é perigoso e prejudicial para a saúde e desenvolvimento mental, físico, social ou moral das crianças e que interfere na sua escolarização. Acrescentam-se a classificação atividades informais e com jornadas excessivas do universo de crianças e adolescentes. No trabalho infantil, 467 mil, ou seja, 24%, realizavam apenas atividades de autoconsumo, como cultivo, caça, pesca, fabricação de roupas e construção de casa, entre outros exemplos. Tá chegando mais informação para você que tá ligado com a gente. Homem de 26 anos é executado a tiros em Brumado. E Brumado, na verdade, registra o 24º homicídio em 2023. Um homem de 26 anos, identificado como Renan Pereira Santos, foi executado a tiros na tarde da última quarta-feira, dia 20, na cidade de Brumado.
Segundo apurou o site Agir Sudoeste, o 24º homicídio do ano na capital do minério aconteceu na rua Santa Madalena, no bairro São Jorge, por volta das 16h30. Os autores do crime ainda não foram identificados. Após o crime, eles fugiram em uma motocicleta. A motivação é desconhecida. O 24º Batalhão de Polícia Militar BPM foi acionada e isolou o local. O Departamento de Polícia Técnica DPT realizou levantamento cadavérico. O corpo de Renan foi encaminhado para o Instituto Médico Legal IML em Brumado para ser necropsiado. A Polícia Civil já instaurou um inquérito e investiga o caso. Tá chegando mais informação para você que tá ligado com a gente. Carlos Alberto de Nóbrega tem alta de hospital em São Paulo após passar por cirurgia para retirada de coágulo no cérebro. O humorista Alberto de Nóbrega, o Carlos Alberto de Nóbrega, de 87 anos, recebeu alta na última terça-feira, dia 19. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para realizar uma cirurgia para a retirada de um coágulo no cérebro. Em uma rede social, Renata Domingues, esposa do humorista, postou um vídeo comemorando a alta. Abre aspas, meu amor está curado, Deus em nossas vidas, fecha aspas, diz. O procedimento estava marcado para retirar um coágulo que se formou no cérebro após um acidente doméstico sofrido pelo apresentador em sua casa de campo em meados de novembro. Pois é, que bom que tá tudo bem aí com o grande Carlos Alberto, né? Carlos Alberto, que leva tanta alegria pro povo brasileiro, né, gente? Abre aspas, tentava erguer a cabeça, mas não dava, fecha aspas, relata menino arrastado por 300 metros dentro aí de tubulação durante chuva no Rio Grande do Sul. Foram poucos segundos, mas Rafael Levi dos Santos Rocha certamente vai se lembrar por muito tempo. Durante a chuva da última segunda-feira, dia 18, em Cruz Alta, no norte do Rio Grande do Sul, o menino de 7 anos caiu em um bueiro e foi arrastado por dentro da tubulação por uma distância de 300 metros, até sair por outro bueiro. Abre aspas, passou o susto. Muita água, não tinha muito espaço, e daí eu não conseguia muito me mexer. Tentava erguer minha cabeça, mas não dava, fecha aspas, conta o menino. Conforme o relato do pai do menino, Paulo Renato Rocha da Silva, de 44 anos, um dos amigos, correu até ele para pedir ajuda. Quando chegou ao local, próximo de onde reside, na rua Germano Zenque, no bairro Santo Antônio, viu seu filho saindo de outro bueiro na quadra abaixo. Abre aspas, os garis me chamaram. Quando eu cheguei, achei que não tinha mais como pegar meu filho. Ele foi praticamente sugado para a tubulação de água. Eu me desesperei. Foi muito rápido. Quando a gente percebeu, ele estava saindo a 2,5 quadras da minha casa. Mas ele estava muito machucado. Fecha aspas, conta o pai do garoto. Ainda segundo Paulo Renato, o filho teve sorte de ser levado para um local com saída, já que a tubulação tem um entroncamento que leva para baixo de um condomínio, o que faria com que a saída para a rua ficasse muito mais distante. Abre aspas, ele cruzou literalmente por toda a tubulação até chegar lá embaixo. A gente nunca imaginou que íamos encontrar ele novamente. Ele está comigo, por Deus. Eu fiquei impressionado. Nunca tinha visto nada igual. No último bueiro, no fim da rua, onde tem um T, ele deu a sorte de sair para cima, porque ele poderia ter saído para o lado. Daí, a gente não conseguia mais encontrar ele, porque a tubulação passa por baixo de um condomínio, relata aliviado o pai do garoto. O menino sofreu diversos ferimentos na região do rosto. Foi levado pelo pai para atendimento médico no hospital da cidade e já recebeu alta. Ao todo, precisou receber 25 pontos. A Secretaria de Obras de Cruz Alta, após saber do acidente, foi ao local na tarde da última terça para cobrir o bueiro aberto. Pensa no sofrimento que esse menino passou, né, gente? Meu Deus do céu. Que bom
Graças a Deus, né? Que apesar dos machucados, estou vendo a foto dele aqui, é triste, de cortar o coração mesmo, né, gente? Ai, 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 difícil, gente, difícil. Como são as TVs que custam mais de R$1 milhão? Você já pensou ter uma TV em casa no valor de R$1 milhão? Você compraria uma TV que custa R$1 milhão? O que é uma TV gigante para você? Para alguns consumidores, pode ser um modelo de 65 polegadas que custava R$ 3.200 em dezembro. Para outros, um painel mais avançado de 85 polegadas com resolução 8K, que sai na faixa, né, dos R$ 44 mil. Mas tem televisor à venda hoje que custa R$1 milhão, com 110 polegadas, e outro que sai por R$1,5 milhão, com 136 polegadas. Para dar uma ideia, a largura dessas telas chega a 3 metros, mais que o dobro de uma TV de 55 polegadas convencional. São modelos exclusivos, com tecnologia de ponta, vendidos sob encomenda e que requerem, na verdade, instalação especializada. O guia de compras conta a seguir como são esses modelos da TV do milhão e vê o que muda na comparação com um aparelho convencional. Ao final, a explicação tecnológica do preço alto desses equipamentos e uma lista com uma seleção de telas grandes de 65 a 98 com preços um pouco mais acessíveis. Como é ver essas TVs de perto? Os dois televisores gigantes LG Magnet e Samsung painel micro LED Smart Hub 110 MS1A são muito similares nas especificações e no uso geral. Ambos requerem muito espaço, pelo menos 3 metros de distância do sofá para ter uma experiência completa. A resolução da tela é 4K, a mais comum hoje encontrada nos televisores. Pois é, rapaz, os dois modelos quase não têm bordas se integrando ao ambiente. À primeira vista, as duas telas geram imagens muito impressionantes. A LG eram diversos vídeos curtos mostrando, né, paisagens, flores e pessoas com brilho constante excelente. A Samsung, a tela dos vídeos mudou um pouco, incluiu ainda florestas, vulcões e joias. Tudo programado para mostrar imagens perfeitas na demonstração das fabricantes. Foi parecido com o efeito de assistir uma imagem 3D no cinema, mas sem precisar de óculos. Você, meu amigo, que está aí ouvindo, assistindo a gente, você compraria uma TV dessa? Vamos dizer que você tem muita grana. Você compraria? Eu vou ser sincero para vocês, eu não compraria, né? Não compraria. Ah, Cristiano, mas é ter um cinema em casa. Mas gente, R$1 milhão numa televisão, eu acho um exagero demais, né? Mas cada um é cada um, né? Cada um sabe o que faz com o seu dinheiro. Abre aspas, vida virou do avesso, pessoas me xingando, falando que mandei sequestrar, diz ex-marido de amiga de Marcelinho Carioca, levada a cativeiro. Meu amigo, é uma coisa de louco, né? Porque o Marcelinho Carioca, ele gravou um vídeo sendo pressionado, ele e a amiga dele, dizendo que o marido, que ele estava numa festa e que conheceu uma pessoa, ficou com essa pessoa e ele não sabia que era casada. E o marido sequestrou ele, o marido da mulher sequestrou ele. Aquele vídeo que você deve ter visto aí do Marcelinho Carioca. Márcio Moreira, ex-marido de Thaís Alcântara de Oliveira, a mulher que foi sequestrada com Marcelinho Carioca, contou ao G1 que teme ser atacada na rua por conta de um vídeo com informações falsas que o apontava como mandante do sequestro da ex-mulher e do ex-jogador de futebol em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. Abre aspas, para você ter noção, eu estou há 3 dias sem trabalhar.
A gente pode sair na rua e vem um louco aí e confunde a gente. Olha o menino ali, o sequestrador, pode fazer maldade. Fecha aspas, se preocupa aí o Márcio. Thaís é funcionária da Secretaria de Esportes de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, onde o ex-atleta foi secretário até janeiro deste ano. Os dois foram sequestrados no último domingo, dia 17, e encontrados pela Polícia Militar na segunda-feira, dia 18, depois de uma denúncia anônima que apontou a casa em Itaquaquecetuba, usada pelos criminosos. A mulher falou ao G1 sobre as horas cercadas por criminosos, e Márcio detalhou sobre ter sido acusado pelo crime e ter o nome e fotos repercutidos na internet. O autônomo contou que foi avisado pelo filho sobre o desaparecimento de Thaís na mesma noite do sequestro. Abre aspas, achei estranho, porque a Thaís nunca fez um negócio desses, desaparecer. Eu estava me preparando para ir para São Paulo, porque eu faço vendas. Fui para casa para ficar com eles e estava vendo que estava acontecendo uma coisa estranha. Comecei a ficar preocupado. Fiz algumas ligações e não tive êxito. Fecha aspas, lembra. Na manhã seguinte, sem ter resposta da ex-mulher, Márcio divulgou uma foto dela nas redes sociais e comunicou sobre o desaparecimento. Não foi registrado boletim de ocorrência. Abre aspas, quando eu publiquei a foto dela, mais ou menos umas 11h30 da manhã, começou a chover comentários. Parece que em questão de instantes, minha vida virou do avesso. Foi quando descobri a polícia que ela estava no cativeiro e começou o pessoal mandando mensagem, inclusive pessoas me xingando, pessoas que eu nem conheço. Foi um transtorno para mim total. Fecha aspas. Uma vez que Marcelinho e Thaís falavam em vídeo gravado pelos sequestradores sobre o crime ter sido premeditado pelo ex-marido da mulher, Márcio passou a ser atacado pelas redes sociais. Abre aspas. Pensa numa situação difícil que eu fiquei. Quando a gente anda com a verdade é uma coisa poderosa, que quando você é verdadeiro, você não tem que temer nada. A gente sabe da minha índole. Aqui na cidade onde eu moro, eu fui abraçado de uma forma inexplicável, porque ninguém apoia a pessoa do mal, ninguém apoia bandido, e eles, sabendo da minha índole, fui super bem tratado nas delegacias. Já sabiam que eu não tinha nada a ver. Fecha aspas, destaca o que diz Thaís. Horas antes do sequestro, Marcelinho tinha ido ao show do cantor Tiaguinho em Itaquera, zona leste de São Paulo. E Thaís acompanhou a publicação do amigo nas redes sociais, quando mandou mensagens e comentou sobre ingressos para o outro dia. Abre aspas, queria ver se ele conseguia uns convites para o domingo. E aí falei que só conseguia levar para mim se fosse à noite, porque no outro dia ele tinha outra coisa para fazer. Eu falei que não tinha problema. Ele me ligou quando estava chegando e desci para pegar os ingressos. Fecha aspas, lembra Thaís. A amiga entrou no carro de Marcelinho, um modelo de luxo, por causa aí do receio dele em ficar parado no bairro, segundo ela. Abre aspas, ela não queria ficar, ele não queria ficar parado no bairro, ele ia passar as coordenadas do show, qual portão eu poderia entrar, com quem eu iria falar. A gente deu uma volta de carro no quarteirão, e assim que a gente estava chegando, ele avistou 3 caras vindo em direção ao carro. Eu falei que eu ia sair do carro e ele disse para eu esperar, mas eu abri a porta e os caras já nos abordaram falando para colocar a mão na cabeça. Fecha aspas, disse. E abre aspas novamente. Ele, Marcelinho, desceu e disse que era o ex-jogador. Os caras não acreditaram. Colocaram ele dentro do carro e deram uma coronhada nele. Me colocaram no banco de trás, apontando o revólver para minha cabeça. Fecha aspas. Gente, que sufoco, né? Que sufoco danado, rapaz. Para Marcelinho, um cara, como eu disse aqui, acho que foi ontem, um cara público, um cara conhecido em todo o Brasil, tem que tomar mais cuidado, né, gente? Tem que tomar mais cuidado, porque aonde um cara desse for, lógico que ele vai correr risco de alguém sequestrar ele, alguém querer dinheiro, etc e tal, porque sabe, né?
Aí o cara chega com um carrão, uma favela, meu amigo, complicado, né, Marcelinho? Você também pagou para ver. Claro que a gente paga imposto para ter liberdade, ou para andar onde a gente quiser nesse país. Mas a gente sabe que na realidade, né, na realidade do dia a dia, as coisas não funcionam assim, né? Gente, com isso, a gente finaliza mais um dia de vídeos aqui no canal. Dessa vez, nessa quinta-feira, dia 21 de dezembro de 2023. E te agradeço demais pelo seu carinho, pela sua companhia. Espero que vocês tenham gostado de mais um dia de vídeos aqui no canal. Seja notícias de esporte, notícias de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil, como foi esse nosso vídeo de fechamento desta quinta-feira. Se Deus quiser, a gente volta amanhã com mais 2 vídeos para vocês na sexta-feira, para a gente finalizar essa semana, né, de vídeos aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Belezinha? Para você que está chegando do trabalho, já chegou do trabalho e está aí assistindo a gente, bom descanso para você. Para você que está indo para o trabalho, já está aí no trabalho, bom trabalho para você. Obrigado também pelo seu carinho, pela sua companhia. Para você que assistiu, ficou acompanhando aí esse nosso vídeo até o final também, beijo no seu coração. Um ótimo finalzinho aí de quinta-feira para você, ótima noite, bom descanso e que Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre. Muito obrigado aí pelo carinho que vocês estão tendo aqui com o canal Cristiano Santos Radialista. Deixa o joinha, mais conhecido como curtida, espaço de comentários para você comentar sobre os assuntos que nós falamos aqui para você, e também se inscreva no canal se você ainda não foi inscrito, tá bom? Esquece não de acionar o sininho de notificações em todas, porque assim o YouTube vai te avisar sempre que subir um vídeo novo aqui no canal. E claro, se você puder também, compartilhe aí com suas redes sociais, os seus grupos das suas redes sociais, o nosso vídeo ou os nossos vídeos. Belezinha? Beijão no seu coração, abraço para vocês também e até amanhã, se assim o nosso querido e bom Deus nos permitir. Tamo junto.